Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Enquanto você está de pé, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus, que eu estou melhor do que ontem. Glória a Deus. Gênesis 26, eu quero ler a partir do versículo 17. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Só um pouquinho, irmãos. Eu teimo, mas eu não estou vencendo ultimamente. A minha teimosia. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, estamos diante da Tua santa presença, Pai. Teu Espírito Santo está passeando neste lugar, neste momento, Pai. Oh, como é bom poder sentir o mover do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Porque, Senhor, quando, oh meu Deus, o culto é na direção do Espírito, quando agrada ao Senhor, o Senhor se manifesta, Pai. E nada é mais importante do que a Tua presença. E nada é mais importante do que a aprovação do Senhor sobre aquilo que estamos fazendo. Quando agradamos ao Senhor, ó Pai, oh, nós somos agraciados com a Tua santa presença, com a Tua santa unção. Fala conosco, Pai. Continua, Senhor amado, meu Deus amado, nesse mover tão glorioso sobre a Tua palavra, Pai. Toca em cada vida, em cada coração, Senhor, aleluia. E, meu Deus, e cumpre o propósito para o qual o Senhor tem enviado esta palavra nesta noite, Pai. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra poderosa e abençoadora sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, usa-me, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse também é um texto que o Senhor me deu logo quando eu recebi o convite. E eu comecei já a orar sobre que o Senhor queria que eu ministrasse aqui. E o Senhor me deu uma mensagem, depois me deu outra, e eu já anotei na minha agenda. E quando o Senhor me mostrou esta mensagem, e o Senhor comecei a ler e meditar, o Senhor falou sobre abrir os poços tapados e sobre abrir novos poços. Abraão foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus. Um homem de uma fé tão poderosa. Mas agora Isaque tem que fazer a sua jornada. Agora a jornada não é mais de Abraão. Agora a jornada é de Isaque. Cumprimento de tudo aquilo que Deus falou para Abraão, agora vai ser efetivado na vida de Isaque. Nós estamos comemorando 60 anos no ministério do pastor Fausto e da irmã Mariazinha. Eles abriram muitos poços. Eles fizeram muitas coisas para o Senhor. Mas agora é tempo, obrigado, meu irmão. Agora é tempo, pastor Hudson, de abrir os poços que estão tapados. Não deixa nenhum poço tapado. Aquilo que eles lutaram e que batalharam para abrir, o inimigo quer fechar. Não deixa ele fechar. E Deus vai manter os poços abertos. E Deus vai usar vocês
para abrirem novos poços. A água é vida. Ninguém vive sem água. Vai no deserto, o que tem no deserto? Nada. Não tem água. Então, onde está a água, está a vida. Um poço é uma fonte de água, é uma fonte de vida. Mais ou menos, e aí o número varia conforme a idade. 70% do nosso corpo é formado por água. 70% do nosso corpo é formado por água. A importância da água é fundamental para nós. Jesus se assentou à beira de um poço. E ele viu uma mulher samaritana chegando para tirar água. E ele pediu para ela, dá-me de beber. Jesus queria iniciar uma conversa. E aquela mulher olha para ele e diz, como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Tinha uma rixa entre judeus e samaritanos. Muito provavelmente causada pelos próprios judeus, que discriminavam os samaritanos. E Jesus olha para ela e disse, mulher, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, tu me pedirias a mim, e eu te daria água viva. Quem beber desse poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu dou, jamais terá sede. Ela olhou para ele e disse, tu não tens como tirar. O poço é fundo. Como? Da onde tem esta água viva? Esta água viva, ela vem a nós através do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar atentos. Porque no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Olha o que Jesus vai dizer. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, quando você entregou a sua vida para Ele, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. A sua vida que estava morta. Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque não tínhamos a água do Espírito. Podemos até ter a água natural, mas a água do Espírito nós não tínhamos. Mas naquele momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Deus abriu um manancial de águas vivas no nosso interior. O Espírito Santo veio e ele começou a gerar uma nova vida em nós. Se você pegar uma área de deserto e começar a irrigar, como Israel faz, ele começa a florescer. E esta obra Deus está fazendo dentro de nós. O deserto da nossa alma, o deserto do vazio existencial que cada um de nós tem, sem a presença de Deus. Porque não há sentido, não há significado nenhum na vida do homem, se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida. Você pode ter bens materiais, você pode ter realizações, e esse mundo vai aplaudir. Mas sem Jesus o homem não tem nada, a não ser um vazio muito grande dentro do seu coração e dentro da sua alma, que ele não consegue entender, e ele não sabe como preencher. Ele vive para lá e para cá buscando e fica a vida inteira. Que ele só vai encontrar a resposta no dia que ele encontrar Jesus. E o Senhor é capaz de fazer isso. E diz aqui no versículo 39, isto disse ele acerca do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo é essa fonte, esse manancial de águas vivas que Deus abriu no interior de cada um de nós. E eu vou fazer uma pergunta nessa noite e você medita no seu coração. Como está esse manancial hoje? Ele está jorrando ou ele está tapado? Há um fluir do Espírito Santo na tua vida? Ou esse fluir já cessou? Já parou? Você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não consegue mais sentir o mover de Deus. Pode todo mundo estar sentindo a presença, mas você não consegue sentir. Pode estar todo mundo sendo renovado e visitado, mas você não consegue sentir nada. Se isso está acontecendo com você, provavelmente o poço
foi tapado, foi entulhado. Diz a palavra do Senhor aqui, e os inimigos taparam as fontes que Abraão havia aberto. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 26, desculpa, versículo de número 15. Diz assim: todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eu pergunto para você, num lugar de deserto, quem é o doido que sai tapando poço? Quem é o doido que sai tapando fonte de água? Ninguém faz isso, naturalmente. Mas, movido espiritualmente, o inimigo sabe, e se ele tapar o poço, que se ele entulhar o manancial de águas, a vida vai embora. Então, Satanás, ele faz isso hoje espiritualmente. Ele fica buscando uma oportunidade de tapar, de entulhar, de encher de terra o manancial de águas vivas que o Espírito Santo abriu dentro de nós. Pastor, e como ele faz isso? Ele vai colocando outras coisas na nossa vida. Ele vai colocando outras prioridades na nossa vida. Ele vai fazendo a gente ter sede de outras coisas. Você vai falar, pastor, mas isso é impossível. Ah, é? Eu conheci pessoas que, em vez de água, tomavam só Coca-Cola. Coca-Cola é ruim? Coca-Cola é ruim? Tem alguém aqui que não gosta de Coca-Cola? Mas Coca-Cola substitui água? Se você tomar só Coca-Cola, o que vai acontecer com você? Você vai adoecer. E provavelmente você vai morrer. Bebendo uma coisa que é saborosa. Bebendo alguma coisa que seu corpo deseja. Mas que não traz vida. Que não traz saúde. O inimigo sabe disso. Eu não vou dizer para você que ele vai fazer você cair com uma Coca-Cola. Mas ele vai usar coisas espirituais para atrair a tua carne. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida. São opostos. A carne não gosta que a gente ore. Quando a gente começa a orar, você nem começou a orar. Aí começa uma abrição de boca. Só eu? Só eu que acontece isso? Ou tem mais alguém aqui? Você não orou nem um minuto, você já está com sono. Mas se você sentar na frente do computador, na frente da televisão, você passa horas. E você não sente nada de incômodo da carne. Você ajoelha para orar, começa a doer, dói, dorme o joelho. Mas se você ficar sentado numa poltrona na frente de uma série, não adormece nada. Não incomoda nada, não dói nada. Porque a carne está se satisfazendo daquilo. Mas espiritualmente, enquanto você está ali alimentando a sua carne, o teu inimigo está tapando a fonte da água viva. É errado, pastor, eu assistir televisão, uma série? Se você está deixando de orar por causa disso, se você está deixando de ler a Bíblia por causa disso, se você está deixando de vir na igreja por causa disso, então vou dizer para você, é pecado. Porque tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é pecado. Tudo que você fala, eu queria servir a Deus, mas eu tenho que resolver isso aqui primeiro, é pecado. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é pecado. Tudo que se torna prioridade na nossa vida e que faz Deus estar em segundo, terceiro ou quarto lugar é pecado. Porque ou Deus está no primeiro lugar da nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum da nossa vida. Ou Ele está no centro, no trono ou no governo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não vai ser segundo, nem terceiro, nem quarto lugar. Ele simplesmente vai se entristecer. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Não entristeça o Espírito Santo, irmão. Não troca o Espírito Santo, irmão. Esses dias eu compartilhei com os irmãos da igreja que eu pastorei em São Paulo, uma postagem de uma missão que trabalha na janela 1040, que é o lugar
onde existe a maior perseguição contra o evangelho no mundo. E ele colocou a bandeira de vários países e disse: os crentes destes países dariam tudo por 1 hora de culto que você hoje pode estar desperdiçando. Em alguns lugares, você portar uma Bíblia, como a Coreia do Norte, significa que você vai ser preso e vai perder tudo que você tem. As crianças vão para a escola e os professores instruem a elas: se você achar um livro preto na casa do teu pai, conta para nós vamos te dar um prêmio. E as crianças voltam para casa com aquela indução para procurar um livro da capa preta. E se achar, não fala para o papai, não fala para a mamãe, conta para o teu professor aqui. Nós vamos te dar um prêmio. E nós temos a Bíblia hoje. E às vezes a gente pega... Desculpa, viu, pastor Rodson, mas eu vou falar aquilo que Deus está mandando falar. Às vezes a gente pega a nossa Bíblia assim no domingo e faz assim, ó, para trazer para a igreja. Porque passou a semana inteira fechado. Eu não tive sede da água viva. Eu bebi no domingo, mas na segunda-feira eu não bebi. Na terça-feira eu não bebi. Que dia tem culto aqui, pastor? Quinta-feira eu venho na igreja, eu bebo mais um pouquinho de água. Sexta-feira eu não bebo nada. No sábado eu bebo de novo. No domingo eu bebo de novo. O meu corpo vai ser saudável? Se eu comer hoje, só for comer na quinta-feira, como é que os irmãos acham que eu vou passar a minha semana? Hoje tudo bem. Posso ter comido bem, posso ter, né? E comi bem hoje no almoço, glória a Deus. Mas amanhã já não vai estar a mesma coisa. Na terça-feira, então, irmão, só pela misericórdia. Na quarta-feira, piorou. Na quinta-feira, eu vou estar me arrastando, se eu estiver vivo ainda. Muitas vezes a gente chega num ambiente e a gente quer que Deus faça algo extraordinário. Mas Deus não pode fazer. Porque Paulo diz, vocês poderiam comer um alimento sólido, mas não pode. Porque vocês ainda precisam do leite. Irmão, se você ficar muito tempo sem comer, se for para o hospital, eles não vão te servir uma feijoada no hospital. Eles não vão te servir um churrasco no hospital. Eles não vão te servir, fala uma comida forte daqui, um barreado, né, irmão? Irmão, um barreado, né? Não vai servir barreado no hospital. Eles vão te dar um soro. Porque se você comer alguma coisa forte, teu organismo vai sofrer. Então, muitas vezes, Deus não pode fazer algo muito forte na nossa vida. Porque a gente está precisando de um soro. A gente chegou na igreja espiritualmente só o pó. E Deus fala para o anjo, olha lá, ó, põe ele no soro, meu filho. Tem uma mesa preparada aqui, mas do jeito que ele chegou, ele não pode sentar. Tem um banquete preparado, mas do jeito que ele chegou, ele não pode se assentar aqui. Põe ele no soro ali, porque ele não vai ter condição de experimentar tudo que eu preparei para ele. Então a fome, a sede depende de nós. Os inimigos querem tapar, querem entulhar. Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a vida espiritual não pode ser uma coisa estática, parada. Não pode ser uma coisa que eu achei, um dia eu aceitei o Senhor Jesus, então tá bom, glória a Deus, e quem tem que ler a Bíblia é o pastor, quem tem que orar é o pastor, eu não, eu vou aqui, ó, aceitei o Senhor Jesus mesmo, glória a Deus, aleluia, eu vou lá e me alimento daquilo que é servido na igreja. Amém? A igreja está aqui para isso mesmo. Mas você tem que ter vida com Deus. Uma das funções que os sacerdotes tinham no tabernáculo de Moisés era não deixar o fogo se apagar. Alguém tem fogão a lenha aqui em casa? Eu já vi um fogão a lenha? Como é que você mantém uma chama acesa? Acendi no domingo, aí só vou olhar na quinta. Dá para manter a chama acesa assim?
Eu tenho que estar ali olhando e controlando. O que o Espírito Santo quer de nós, irmãos? Deus não quer o teu dia todo, mas Ele quer que você tenha preocupação. Eu tenho que ter um tempo para Deus. Eu tenho que ter um momento de buscar a Deus. Se você manter o fogo aceso, se você manter a chama acesa, quando Deus quiser aumentar aquele fogo, é muito mais fácil do que Ele pegar uma lenha verde, do que Ele pegar uma lenha molhada. É muito mais fácil. Então nós temos que ter esse cuidado de manter um manancial de águas jorrando e fluindo, porque água parada também, o que acontece, irmão? Cria bicho, estraga. Água parada não é bom. O Rubinho foi do exército aí, ó. É melhor você achar você está precisando beber água, é melhor você achar água corrente ou água parada? Corrente é melhor. Não deixe o manancial ser tapado na tua vida. Não deixe o manancial de águas vivas ser entulhado, meu irmão. Deus quer um manancial fluindo. E a palavra de Jesus vai jorrar para quando, irmão? Para a vida eterna. É um manancial que não tem fim, que não se esgota. E quanto mais você buscar, mais vai fluir. E quanto mais você buscar de Deus, mais Ele vai fluir. Por isso o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Como é que eu estou no horário aí, pastor? Está dentro? Dá uma olhadinha, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo? É uma referência de um servo de Deus boa, um homem de Deus, um exemplo para nós. Olha o que ele diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A minha vida não está parada, diz o apóstolo Paulo, estou prosseguindo, eu estou avançando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, não olha para trás. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Deus mandou o anjo agarrar na mão de Ló, da sua esposa, das suas 2 filhas, para tirá-los do meio da destruição. Deus tira eles daquela cidade. Deus leva eles, os anjos falam, agora sigam para frente. Ele diz, lá é muito longe, é muito difícil, eu não posso ir para lá. Deus diz, amém, vou te atender nesse teu pedido, então foge para lá. Só uma coisa, não olha para trás. Foi a única coisa que Deus instruiu a eles. Não olha para trás. Não olha para trás, irmão. Deus te tirou, Deus fez uma grande obra na tua vida. Não olha para trás. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas e atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Você só pode parar no dia que você abraçar Ele. Você só pode parar no dia que, como nós cantamos, ver o rosto dele, face a face. É só nesse dia que você vai dizer, acabei, terminei. Paulo vai chegar no fim da vida dele e vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É só nesse dia, irmão. Ele estava próximo de morrer. Ele dizia, o tempo da minha partida está próximo. A minha vida está prestes a ser oferecida como sacrifício a Deus. Mas eu fui até o fim. Mas eu completei a carreira. Eu não olhei para trás. Eu não desanimei. Eu não desisti. Eu não deixei o inimigo entulhar, nem tapar nenhum poço meu. Nada ficou por fazer. Nada ficou pela metade. Nós temos que continuar crescendo.
E diz aqui agora, eu quero voltar com vocês para Gênesis 26, versículo 23. No finalzinho do 22, Isaac diz, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Você só vai crescer nesta terra se você desentulhar os poços. Tirar aquilo que o inimigo colocou para bloquear as fontes das águas de Deus. E se você continuar cavando poços. Desapareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Isaque edificou um altar. Isaque invocou o nome do Senhor. Isaque cavou um poço. Pastor, o que eu tenho que fazer com a minha vida espiritual para me ser abençoado? Edifique altares, invoque o nome do Senhor e cave poços. Eu não sei o sentido, pastor Hudson, mas além da mensagem, o Senhor me mandou dizer algo profético, pastor, que eu não sei. O pastor ora e o pastor vai receber a direção do Espírito. Desentulhe os poços que teus pais cavaram. Não deixa nenhum poço que eles cavaram entulhado. Abra todos eles e continue cavando poços. Porque aquilo que Deus fez com Isaac, Ele vai fazer no ministério desta igreja e na tua vida. O Senhor vai alargar e o Senhor vai fazer crescer. Mas alargar e crescer só vem depois que os poços entulhados forem abertos, do que os mananciais forem abertos novamente, e que vocês começarem a cavar novos poços. Então Deus vai alargar e Deus vai fazer crescer. Porque o rebanho precisa do quê? De água. O rebanho não vive sem água. O que vai dar vida, o que vai dar crescimento, o que vai dar desenvolvimento é o mover do Espírito, é o mover da água. Tem que ter água jorrando. Irmãos, antigamente a pessoa se convertia. A primeira preocupação dela, eu quero ser batizado nas águas. A segunda preocupação dela, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A gente tinha cultos específicos para isso. Culto da busca do batismo do Espírito Santo. E hoje em dia a gente nem ouve mais falar nisso. Aí Deus não mudou. Mas o Espírito Santo não mudou. Mas o mover de Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Feche teus olhos.